nós possamos nesse tempo, Senhor, ver a Tua glória. Eu sei, Senhor, que isso é possível, porque quando Marta, Senhor, ela ali explodia, abrindo o seu coração, dizendo: Senhor, se Tu estiver aqui, o meu irmão não teria morrido. Senhor, Tu falou para ela, dizendo: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Então nessa hora, Senhor, nós queremos pedir, Senhor, que fé, Senhor, venha a ser gerada no coração do Teu filho, fé venha a ser gerada no coração da Tua filha, e que, Senhor, ela possa, esta casa que nos assiste, esta vida que está nos acompanhando por essa transmissão, ela seja tocada, impactada, e fé seja produzida, Senhor, e ela possa, e Senhor, a Tua glória possa ser vista, a Tua glória, Senhor, possa ser manifesta, Senhor, e que a Tua Shekinah encha essa casa, que a Tua Shekinah encha essa vida, Senhor, que a Tua Shekinah se movimente sobre este altar, Senhor. Oh, aleluias! Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos, em nome do Senhor Jesus nós ministramos, em nome do Senhor Jesus nós profetizamos sobre esta vida, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus, pegue a sua Bíblia, vamos abrir no Evangelho, escreveu João, capítulo de número 2, Evangelho de João, capítulo de número 2, diz assim o texto sagrado: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, e Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de águas as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Amém. Eu quero compartilhar com você essa palavra nessa noite, que diz o texto sagrado. Jesus estava iniciando o seu ministério. Jesus está com 30 anos de idade. E a Bíblia nos fala que, logo após a manifestação de Jesus, Jesus é convidado para estar nesse casamento, em Caná da Galileia, região onde Jesus ele fixa a sua residência. Apesar de Jesus nascer na cidade do pão, Belém, se criar em Nazaré, Jesus acaba morando e instalando a sede do seu ministério na região do Mar da Galileia. E a Bíblia nos fala aqui que Jesus é convidado para este casamento junto com seus discípulos.
E é interessante que quando Jesus está presente ali naquele lugar, olha que coisa interessante. A mãe de Jesus, Maria, chega para Jesus e diz: acabou o vinho. Você sabe que, queridos, o vinho nas escrituras sagradas, ele tem uma tipologia. Tudo que nós lemos nas sagradas escrituras possui uma tipologia. E vinho significa espírito alegre, ou espírito se alegrando, ou gozo do espírito, que é amor em estado de alegria. Então eu até posso me atrever aqui nessa noite a dizer uma coisa interessante para você. Cristiano, que é o nosso diácono que está conosco aqui. Vou aproveitar para olhar apenas poucos irmãos que estão conosco. Pessoal da nossa equipe técnica, pessoal que fez o louvor. O nosso irmão Cristiano sendo o nosso diácono para nos auxiliar. E eu quero dizer uma coisa interessante aqui para você que está aqui comigo na igreja e você que está em casa. Tem momentos que até com a presença de Jesus, parece que a alegria acaba. Como assim, pastor? Parece que a alegria vai embora. Jesus estava na festa e o vinho acabou. Nós podemos dizer: acabou-se a alegria, acabou-se o regozijo. É porque existe uma grande diferença, queridos, você viver ao lado de Jesus, você conviver com Jesus, você saber de Jesus, você ler as histórias acerca de Jesus, você ter o Evangelho de Jesus na sua leitura, e outra coisa, você ter a presença de Jesus na sua vida. Apesar da palavra ali no texto dizer que Jesus estava presente, aquilo ali era uma questão de presença física. Interessante que Maria ela vem buscar auxiliar Jesus no seu ministério. E eu percebo aqui, queridos, ao ler esta passagem bíblica, que Maria sabia do senhorio, Maria conhecia a potencialidade de Jesus para fazer alguma coisa. E ela tenta interferir na posição de Jesus, até que ela cai por si, e ela olha para os servos e diz: fazei tudo quanto Ele vos disser. E ela sai de cena. Eu aprendo uma coisa muito forte nessa frase, que às vezes eu preciso sair de cena para que Jesus apareça. Eu preciso sair de cena para que Jesus se revele. Oh, aleluia. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas com o nosso jeito. Nós queremos fazer as coisas segundo a nossa vontade, o nosso querer. Nós queremos fazer segundo o nosso entendimento, a nossa sabedoria. Ou queremos fazer segundo a imposição da nossa força. Mas eu quero dizer para você, se nós sairmos de cena, Jesus se revela. Se nós sairmos de cena, Jesus se manifesta na nossa vida. Se nós sairmos de cena, Jesus vem e aparece. E você pode ter certeza que quando Jesus aparece, a bênção aparece com Jesus. Quando Jesus aparece, a manifestação dele vai trazer a paz, vai trazer a alegria. Vinho quer dizer isso, alegria. Vinho quer dizer regozijo. Então o que eu aprendo aqui já no início do texto? Que às vezes eu preciso sair de cena, porque se eu sair de cena, Jesus se revela, e quando Jesus se revela, a alegria se revela com Ele, ou o gozo se revela com Ele, que é o amor se alegrando, e Ele traz tudo à cena.
Mas a primeira coisa que é destacado no texto, na frase de Maria, antes de ela sair de cena, é: façam tudo o quanto ele vos disser. E Jesus vem e diz o que no texto? Jesus diz: enchei de água as talhas. Enchei de água as talhas. Talvez você pense assim: mas o que tem a ver água? Nós estamos numa celebração de casamento, nós estamos num momento em que as pessoas estão se alegrando, elas precisam se alegrar, elas estão em regozijo. A água não tem nada a ver, é tão interessante. E o próprio texto de João, ele é autoexplicativo, ele diz que aquelas talhas, elas eram usadas com aquela água para os dias de purificação. Quem sabe os servos ficaram pensando: mas nós não estamos nos dias da purificação, nós não vamos fazer o rito da purificação, para que nós precisamos dessas talhas cheias de água? Ei, irmão, aprendamos uma coisa aqui nessa noite. Se Jesus ordenou, obedeça. Mesmo que nos pareça estranho, mesmo que no momento nos pareça incompreensível. Quem sabe alguns servos ficaram questionando no seu coração: será que nós vamos servir água? Porque o costume era servir primeiro o melhor vinho na festa. E sim, as pessoas tomavam o melhor vinho. Quando o vinho bom ia se esgotando, ia acabando. E não pense em você que era uma festividade que nem a nossa. Hoje, quando se faz uma celebração, um casamento, temos aí uma festa que dura em torno, na percepção minha, em torno de 4 horas, quem sabe, no máximo umas 5 horas de celebração. Nos tempos de Jesus, uma festa durava no mínimo 7 dias. Eu não sei que dia estava no andar daquela festa. Elas duravam de 7 a 15 dias, dependendo da abastância da família, dependendo do tamanho das relações que aquela família tinha. Mas no mínimo era 7 dias. Eu não sei se estava no primeiro, eu não sei se estava no segundo, porque você imagine comigo, durante 7 dias ou 15 dias, você tem que prover para os seus convidados alimentação e bebida. E no meio da celebração, quem sabe estava ali no terceiro, indo para o 4º dia, acaba o vinho. Meu Deus. Vamos servir água agora para os convidados? Os convidados vão sair dessa festa falando mal do seu anfitrião. Jesus às vezes nos dá lições de administração. Jesus diz assim no Evangelho de Lucas: qual é o homem que vai construir uma torre, que primeiro não senta, ele não faz os cálculos. O que é isso, irmãos? Previsão. Se fosse nos nossos dias, diríamos planejamento estratégico. Eu vou prever, eu vou fazer os cálculos, se eu consigo iniciar e eu consigo terminar essa obra. Porque o próprio Jesus diz, para que você iniciando a sua obra, você não conseguindo terminá-la, os seus amigos zombarão de você. Mas é interessante que aqui, talvez houve um erro de previsão, e faltou o vinho. Sabe quando você começa alguma coisa, a gente sempre começa as coisas com bastante empolgação. Meu irmão, eu confesso para você que eu iniciei o ano de 2020 numa empolgação. Eu disse, esse ano vai. Esse ano nós vamos tirar o pé do chão, Jesus. Esse ano nós vamos conseguir fazer coisas maravilhosas na igreja. Esse ano nós vamos conseguir fazer novos investimentos.
Esse ano nós vamos conseguir construir a igreja que nós precisamos para os nossos irmãos da regional. Esse ano nós vamos conseguir levantar uma congregação nova lá para aqueles irmãos. Esse ano nós vamos investir, criar aí várias atividades para ganhar as almas para o Senhor Jesus. E daqui a um pouco vem algo fora da nossa expectativa e quebra todas as nossas expectativas. Algo que não estava no planejamento, algo que não estava na nossa mentalidade. Mas eu quero dizer para você, se Jesus estiver presente, algo pode ser modificado, algo pode ser mudado. Basta fazer o que Ele mandar, basta fazer o que Ele pedir. Enchei as talhas de água. A Bíblia diz ali que haviam 6 talhas. O número 6 é um número tipológico também na Bíblica, na numerologia bíblica. O número 6 significa o número do homem. O homem não é perfeito. A sua natureza pecaminosa faz dele um ser imperfeito. E é tão verdade que a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que há uma luta constante nossa entre o espírito e a carne e o espírito. Que o espírito milita contra a carne milita contra o espírito, que nós somos imperfeitos. E o número 6 representa justamente esta imperfeição. Esta falha. Você sabe que na Bíblia Sagrada, a tipologia bíblica de água significa purificação. Por isso que ali os servos falaram, olha, existe aqui 6 talhas para a purificação, porque a água era entendida como elemento purificador do homem. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Levíticos capítulo 14, você vai ler ali o rito de purificação do leproso, e ela era feita com água. O leproso tinha que se lavar em água corrente. Olha que coisa interessante, queridos. Se 6 é o número do homem imperfeito, e nessas 6 talhas eram depositadas águas, e água significava purificação, eu posso entender aqui, pela palavra de Deus revelada aos nossos corações, que a água, que é a palavra de Deus, a água é uma tipologia da palavra do Senhor. Jesus fala no mesmo Evangelho de João, capítulo de número 6, que nós estamos lavados pela palavra que Ele nos tem ministrado. Então o texto diz, enchei-as de água. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, que o Senhor quer abençoar a sua vida, o Senhor quer dar a você novamente alegria, o Senhor quer trazer a você novamente um amor que se alegra, um amor que se regozija, o Senhor quer trazer a você um estado de plena alegria, mas isso só funciona se nós obedecermos a sua palavra. Irmãos, 6 talhas de água não era uma quantidade ínfima, era uma quantidade enorme. Para você ter uma ideia, era em torno de 450, talvez a 500 litros. Eu tento imaginar comigo os servos pegando ali baldes, cada um com 2 baldes, quem sabe, e um balde cabe em torno aí, talvez de 15 a 20 litros.
Quantas viagens aqueles servos não fizeram ali ao poço, à cisterna, para buscar água e encher aquelas talhas? Colocar água dentro daquelas talhas. Ei, meu irmão, aqueles servos, eles não tinham poder para transformar aquela água em vinho, mas eles tinham poder para encher as talhas. Não, você não está me entendendo, meu irmão. Nós não temos poder para fazer a transformação da nossa situação em uma situação de milagre. Eu não tenho poder para transformar a minha situação em situação de alegria, mas eu tenho poder para encher a minha talha. Você tem poder para encher a sua talha. Dá trabalho? Dá. Requer de você determinação? Requer. Requer de você esforço? Requer. Requer de você empenho? Requer. Você vai ter que descer, e geralmente os poços, eles eram nos lugares mais baixos. A geografia da Palestina é uma geografia montanhosa, e geralmente as cisternas, os poços, eles ficavam nas partes mais baixas. Então as pessoas precisavam sair das suas casas e descer, e subir, e descer. Eu tento imaginar encher 400 a 500 litros de água em 6 talhas. Quantas viagens não foram necessárias? Eu não fiz esse cálculo, mas com certeza foram várias. 450 litros. Com 2 baldezinhos de 20 litros. Ei, irmão, encher a minha talha com a água da palavra de Deus, isso eu posso fazer. Encher a minha vida das escrituras sagradas, eu posso fazer. Dá trabalho? Dá. É difícil? É. Comece a ler a Bíblia na sua casa para ver se não vai se levantar todo tipo de luta contra você. Comece a dedicar um tempo de leitura às Escrituras Sagradas, para você ver se não vai começar a surgir N coisas para tentar tirar você do foco da leitura da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque cada vez que você começa a encher essa talha da água da palavra, esta água começa a purificar você, mudanças começam a acontecer em você, algo começa a gerar-se na sua vida, a sua talha começa a ficar purificada, a sua talha começa a ser modificada. Aleluia, oh glória a Deus. Aquilo que é imperfeito começa a caminhar para aquilo que é perfeito, aquilo que é pecaminoso passa agora a caminhar para aquilo que é puro e santo. Aleluias. Por quê? Porque a palavra, ela começa a limpar, a palavra começa a transformar, a palavra começa a modificar. Fazei tudo quanto ele vos disser. Você já notou que alguns dos milagres de Jesus são antecedidos por ordens de Jesus? Toma a tua cama e anda. Talvez um dos mais impressionantes milagres de Jesus seja a cura que está narrada também no Evangelho de João, que é a cura do cego de nascença. Há uma discussão de Jesus com os seus discípulos que eles
interrogam Jesus perguntando se aquele homem tinha nascido daquela maneira porque ele pecou, se os seus pais pecaram, então ele estava daquela maneira, ou se aquilo ali era um karma, que aquele homem estava carregando consigo por causa de pecados. E Jesus, ele anula essa sentença chamada karma, pecado, e diz: não, ele nasceu assim para que a glória do Senhor fosse manifesta na sua vida hoje. Hoje. E glória. E a Bíblia diz que Jesus faz um milagre inusitado. Irmãos, quem sabe se fosse nos nossos dias, o pastor fizesse isso, irmão, seria o escândalo da igreja. Jesus, ele saliva, junta saliva, ele cospe no chão, ele faz um lodo com a sua saliva, e ele coloca, alguns historiadores, alguns teólogos até divergem em algum sentido, mas seria impressionante se essa fosse a interpretação, de que não havia o globo ocular dentro da cavidade ocular daquele homem. Seria uma coisa tremenda, Jesus fazer um novo olho, aleluias, do pó da terra. Mas ele deu uma ordem, ele diz: vai e lava-te, vai e lava-te no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Jesus dá uma ordem, você escolhe se obedece ou não. Jesus libera uma palavra, você escolhe se você ouve essa palavra e obedece. Se aquele cego não tivesse ido ao tanque de Siloé e não tivesse se lavado, ele nunca teria tornado a ver. Mas a Bíblia diz que quando ele foi, então ele ouviu e obedeceu, e ele foi ao tanque, e ele se lavou, e quando ele se lavou, ele tornou a ver perfeitamente. Olha a água aí de novo. A água faz cair as escamas, a água libera a visão daquele homem. Oh, glória a Deus, porque ele resolveu obedecer. Você pode, meu irmão, escutar a palavra de Jesus e nada acontecer na sua vida. Você pode ouvir Jesus falar e nada acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque há uma grande diferença entre ouvir e obedecer. Oh, aleluias. Enchei as talhas de água. Há uma versão que diz que eles encheram ela totalmente. Mas eu gosto de uma que diz até transbordar. Você tem duas opções em você ouvir Deus falar. Você pode colocar a água na sua talha até metade, ou você pode transbordar. Você pode colocar um pouco, ou você pode fazer até derramar. Lucas capítulo 6 diz que a bênção do Senhor, ela tem uma medida recalcada, sacudida e transbordante. O que Deus quer fazer na sua vida, oh meu irmão, oh aleluias, oh glória a Deus, oh glória a Deus, o que Deus quer fazer na sua vida é algo transbordante. Como assim, pastor? Porque Deus quer que você transborde, para que quem esteja ao seu lado também seja impactado pelaquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você tem uma escolha. O tamanho daquilo que vai se realizar na sua vida vai depender do quanto você quiser estar cheio. Aleluia! Quando você abre a sua Bíblia,
no livro histórico de 1 Reis, capítulo 18, você vai ver lá a história de Elias, o tisbita. Elias, ele faz aquele desafio que todos nós conhecemos, o desafio dos profetas de Baal e Acera. Ei, meu irmão, restaurar um altar é fácil. Colocar a lenha sobre um altar é fácil. Colocar ali sobre aquele altar um cordeiro é fácil. Agora, o quarto elemento daquele sacrifício talvez não fosse tão fácil. Qual era o momento que Israel estava passando durante aquele sacrifício de Elias? Era uma das piores secas, 3 anos e 6 meses, narrado por Tiago no capítulo de número 5. Elias coloca ali, manda abrir uma vala e diz a servos: ei, meu irmão, eu tento imaginar comigo aqueles servos ouvindo de Elias dizendo assim: me trazei 4 cântaros de água, cada cântaro em torno de 12 litros e meio, 12 litros e 800 ml de água. Você tenta imaginar uma terra que está 3 anos e 6 meses sem chover. O profeta manda trazer 4 cântaros, e ele diz agora: derramai sobre o holocausto. Aqueles servos, talvez um olhando para o outro, o povo ali olhando: esse homem está desperdiçando o nosso bem mais precioso, porque ter dinheiro em época de seca não adianta nada, ter sementes em tempo de seca não adianta nada. E eles pegam e derramam 4 cântaros. Aí Elias olha para eles e diz: façai a segunda vez. E eles vão lá, enchem 4 cântaros e derramam novamente sobre aquele holocausto. Requer o quê? Você abrir mão daquilo que mais importa para você. No tempo da adversidade, para oferecer ao Senhor. Talvez naquele momento ali o maior sacrifício não era o cordeiro, era a água. Não satisfeito, Elias fala pela terceira vez: façai a terceira vez. Eles vão lá, enchem os 4 cântaros e derramam novamente, totalizando 12 vezes. Sacrificando talvez ao que mais importava naquele estado que Israel estava vivendo, de 3 anos e 6 meses de seca. Claro que o cordeiro tinha o seu significado expiatório, remidor, purificador de pecados. Mas 12 tem um número tão importante na Bíblia. Quando você fala 12 na Bíblia, você está dizendo de governo. 12 são as tribos de Israel. 12 são os apóstolos. 24 são os anciões, 12 mais 12 que ministram diante do trono, diz Apocalipse. Está falando de governo. E quando Elias, pastor, está na Bíblia? Não está, irmão, mas a palavra de Deus me dá a liberdade de eu olhar o cenário bíblico descrito no texto e tentar refletir e imaginar o que Deus está querendo nos ensinar. Não é heresia. Eu posso aqui analisar da seguinte forma: quando Elias, ele sacrifica 12 cântaros de água, ele está dizendo: Senhor, teu é o domínio, tu és o provedor, teu é o governo, tudo está sujeito, aleluia, ao teu controle. Então eu abro mão do meu domínio para que tu domines, eu abro mão do meu governo para que tu governes, eu abro mão da minha vontade pela tua vontade. E eu pergunto para você: você está disposto a fazer isso para o Senhor? Aleluia.
Sabe por que está tão difícil de muitas pessoas entenderem esse tempo? Porque eles não são governados por Deus. Sabe por que muitas pessoas estão preocupadas nesse tempo? Porque eles não têm a vontade de Deus como primazia em suas vidas. O Senhor não governa sobre eles, porque eu não faço o que o Senhor manda. Ei, irmão, encher a talha eu posso, descer ao poço e buscar água eu posso. É muito forte essa palavra que Deus tem falado conosco. O desejo de nós, irmãos, dos nossos corações, para o seu coração, é que você entenda o que Deus está falando. Deus quer abençoar o seu povo, tornando-o bênção, mas isso se faz quando nós obedecemos às ordens de Cristo. Quando nós ouvimos o Senhor falar e nos rendemos ao que Ele manda, até transbordar. Você tem alimentado o seu coração? Você tem obedecido? Você tem alimentado a sua vida através dessa palavra? Desta água viva? Olha que coisa interessante. Você é a única, você e eu somos a única fonte inesgotável quando temos Jesus em nossa vida. Quando Jesus encontra com a mulher em João capítulo 4, a mulher precisava de um cântaro todos os dias. Ei, preste atenção. Todos os dias aquela mulher precisava de um cântaro. Ela ia no meio-dia buscar água, porque ela não podia conviver com as demais mulheres que buscavam água na primeira hora do dia. E aquele dia Jesus marcou o encontro com ela, meio-dia. Como assim, pastor? Sim, se você notar João, nos primeiros versos, Jesus diz: é necessário. Jesus não precisava passar pela Samaria para voltar a Cafarnaum. Ele podia usar outra rota, no mínimo mais duas alternativas. Uma mais longa, talvez uma menos curta. Mas aquele dia ele diz: é necessário passar por Samaria. E a Bíblia diz que aquela mulher vem e se aproxima com o seu cântaro. Jesus olha para ela e diz: dai-me de beber. Ela olha para Jesus, identifica ele como um judeu e diz: como tu, judeu, pede a mim, mulher samaritana, dá-me de beber, porque os samaritanos não se davam com os judeus e os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus olha para ela e dá uma revelação para ela, que talvez ela não entenda nada já de início. Ele diz: ah, se você soubesse quem te pede de beber, você lhe pediria e ele te daria água viva. Porque quem beber desta água não tornará mais a ter sede, porque do seu interior saltará uma fonte para a vida eterna. Jesus estava dizendo para ela: eu sou a água viva que desceu do céu. Eu sou a fonte inesgotável. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Você é a única pessoa que é uma fonte dentro de outra fonte. Não, você não entendeu o que eu estou dizendo. Você é uma fonte que tem uma fonte dentro de você. A Bíblia diz que do seu interior salta uma fonte para a vida eterna. E quem é essa fonte? Essa fonte é Jesus, é a rocha de Horebe que está jorrando. Aleluias! Ele é a água viva. Pastor, mas o senhor não está falando de vinho? Calma, irmão, já chego lá. E aquela mulher teve a sua vida transformada pela
água, irmão, preste atenção que eu estou falando aqui para você nessa noite. Tudo começa com a água. Façai tudo o que Ele vos disser. Jesus diz o quê? Enchei as talhas de água. Jesus não era poderoso, irmãos? Se aqueles servos talvez fossem que nem nós, que somos servos de Jesus, mas além de servos nós somos amigos. Talvez o servo mais entusiasta e talvez mais, vamos dizer assim, ortodoxo, diria: mas Jesus não precisava da água para fazer o vinho. Afinal, Ele era Deus Criador também. Ele poderia dizer: haja vinho. E eles poderiam tirar vinho de dentro das talhas. Mas todo milagre começa com ordens de Jesus em nossa vida. E para que haja a bênção completa, tudo precisa ser purificado. A Bíblia diz que eles encheram as talhas totalmente, ou até transbordar. E quando aquelas talhas estavam agora transbordantes, o que Jesus diz? Levai ao mestre-sala. Eu tento imaginar comigo, irmãos, eles levando agora aquela água ao mestre-sala. E quando chega no mestre-sala, e ele vem e experimenta, é vinho. É vinho. É vinho. É vinho. É vinho. O Deus que você serve é um Deus dinâmico. O Deus que você serve não é um Deus inerte, parado. Da trajetória dos servos, onde estavam as talhas até o mestre-sala, enquanto eles estavam indo, a água se transformou em vinho. A água se transformou em vinho. Aleluias. Eu quero profetizar sobre a sua vida aqui nessa noite. Se você está entendendo que Deus está falando contigo, meu irmão, oh, aleluias. Eu não sei do que você tem enchido a sua talha. Eu não sei do que você tem enchido a sua vida. Porque a talha aqui é uma analogia para a sua vida. As 6 talhas quer dizer o homem. As 6 talhas quer dizer a mulher. É o número do homem, é o número da mulher. Quando nós falamos homem, é a palavra universal para a humanidade. Nós estamos falando do ser humano. Eu não sei o que você tem enchido a sua vida. Eu não sei, e talvez, oh glória a Deus, talvez é isto que você tem enchido a sua vida, que tem resultado em tanto desânimo. Talvez isso que você tem enchido a sua vida, é que tem resultado em tanta frustração. É isso que você tem enchido a sua vida, que tem resultado em tanta falta de esperança. Mas essa noite eu quero dizer para você: encha a sua vida, encha a sua talha da palavra de Deus, que é água pura, aleluias, que é água que purifica, que é água que limpa. E quando a sua vida, olha aí, e quando a sua vida estiver cheia, plenamente, transbordando desta água chamada Palavra de Deus, eu quero dizer para você: vem transformação aí, as coisas vão mudar, as coisas serão transformadas, vai vir uma alegria sobre a sua vida, vai vir um milagre sobre a sua vida, vai vir o vinho de Deus sobre você, vai vir o Espírito se alegrando dentro de você, vai vir coisa boa de Deus para a sua vida. Mas você precisa passar pelo processo.
Às vezes nós somos que nem esses servos, nós já queremos o vinho pronto. Mas Deus está dizendo para você, meu irmão, encha a sua talha de água. Encha a sua talha de água. E o primeiro princípio é obedecer. Sem obediência, ei, pare de questionar o que Jesus está mandando você fazer. Esse é um dos grandes problemas. Nós queremos questionar a ordem de Jesus. Talvez você está olhando a situação, eu preciso de vinho agora, e Jesus está me mandando buscar água. Será que Jesus não sabe do que eu preciso? Será que Jesus não entende o que eu estou precisando? Isso é a fé. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Romanos, ele fala da obediência da fé. A nossa fé não é uma fé cega. A nossa fé é uma fé de visão. Por isso que eu obedeço. Quando eu obedeço sem questionar, eu verei o milagre da transformação na minha vida. O grande problema é que nós queremos questionar o que Jesus está mandando eu fazer. Porque eu sei o que eu preciso, mas Jesus está me mandando fazer outra coisa. Mas eu quero dizer para você que se você fizer o que Jesus está mandando você fazer, e quando você estiver pleno, quando você estiver cheio, quando você estiver transbordante, o milagre vai ser gerado. Aleluias. Irmão, eu não posso transformar água em vinho. Ou seja, eu não posso encher a minha talha do Espírito Santo se alegrando em mim. Isso é Jesus que enche. Mas eu posso encher esta talha da água da palavra de Deus que me purifica. Aleluia. Agora, enquanto eu estiver compartilhando essa talha com as coisas que não agradam ao Senhor, enquanto eu estiver compartilhando esta talha com coisas que não agradam os olhos de Deus, eu nunca serei cheio do Espírito Santo. Eu não verei esse milagre da transformação em mim. Então eu quero profetizar sobre a sua vida e eu quero orar com você nessa noite. E eu quero encerrar essa ministração com um versículo chave para você nessa noite, que está lá em Provérbios de número 7. Melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Às vezes parece que o princípio está tudo errado. Perdi a fé, perdi a esperança, pastor. Acabou o vinho, a alegria foi embora. Eu estou desesperado nesse tempo, pastor. Perdi o emprego. Vou ter aí um tempo de seguro, mas eu não sei o que eu vou fazer depois. Pastor, estou dependendo do auxílio do governo. A empresa que eu trabalhava vai fechar. A empresa que eu trabalhava, pastor, está reduzindo o quadro. O que nós vamos fazer, pastor? Ei, meu irmão, está acabando o vinho? Comece a encher as talhas de água. Está acabando o vinho, irmão? Comece a encher as talhas de água. Porque a palavra de Deus produz fé.
A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Está na hora de começar a encher a talha. Está começando a sua hora, meu irmão, de encher as suas talhas. Você não pode mudar a água em vinho, mas você pode encher a talha. Aleluia. Você não consegue fazer nada para transformar os elementos, porque isso é milagre. Milagre não se explica, milagre se aceita, e milagre é sobrenatural, é algo que só Deus pode fazer. Mas encher a talha de água você pode começar a encher a sua talha com oração, você pode começar a encher a sua talha com consagração, oh aleluias, você pode começar a encher a sua talha da palavra de Deus, você pode começar a encher a sua talha com jejum, com propósito, com alinhamento do seu coração com o coração de Deus. Essa sim é a obra que Deus quer fazer na sua vida. Encha a sua talha, meu irmão. Ei, meu amigo, comece a encher. Pastor, eu não sou crente, não sou evangélico. Não faz mal. Começa a encher a sua talha. Você ouviu essa palavra nessa noite? Comece a encher a talha. Aleluias. Comece a buscar o Senhor. Dá trabalho, dá. Precisa persistência, precisa determinação para encher a talha, precisa autocontrole para encher a talha, são muitas as ofertas que nós estamos tendo nos nossos dias. Mas eu sei de uma coisa: se você colocar no seu coração, e eu encerro aqui. Você lembra daqueles jovens que foram para a Babilônia? Aqueles jovens se tornaram os 4 jovens mais influentes de um dos maiores impérios da terra. E é tão verdade que Daniel ultrapassou o império babilônico, influenciou o império medo-persa. Isso você não vai encontrar na narrativa cultural dos nossos dias. Mas a Bíblia Sagrada diz que Daniel influenciou, porque havia sobre ele um espírito excelente. Por que houve um espírito excelente sobre a vida daquele jovem chamado Daniel? Porque em vez de encher a sua talha, aleluia, com os manjares e iguarias do rei. Você sabe que a Babilônia é um dos tipos bíblicos para esse mundo perdido no pecado. A Babilônia representa tudo que quer dizer contra Deus. E Daniel estava lá no meio da Babilônia. Ei, meu irmão, você está no meio da Babilônia. Esse mundo é a Babilônia. Você está no meio desse mundo. Jesus ora por você dizendo: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Oh, aleluias. No mundo, a escolha do que você vai encher a sua talha é sua. Daniel escolheu não encher a sua talha com as iguarias da mesa do rei da Babilônia. E por causa deste voto, dessa determinação do seu coração, dessa escolha do seu coração, com certeza, meu irmão, a talha dele, que foi enchida com a presença do seu Deus, com a determinação de honrar o seu Deus, de honrar aquilo que ele havia aprendido na casa dos seus pais, de não se esquecer do templo de Jerusalém, porque Daniel orava 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém. Aleluias! Oh, glória a Deus, aleluia. Foi transformado o conteúdo da sua talha num espírito excelente sobre a vida dele. Eu quero profetizar que se você encher a sua talha, vai haver uma transformação disto em um Espírito Santo excelente sobre a sua vida, que vai ajudar você, que vai fortalecer você, que vai tomar você pela sua mão direita e vai estar com você em todos os seus caminhos. Eu quero orar com você nesse instante.
Ei, meu irmão, repito aqui, eu não sei do que você tem enchido a sua talha até agora. O importante para Deus não é o teu passado. O importante para Deus é a decisão que você toma no seu presente. E se você hoje escolher encher a sua talha, que é a sua vida, a talha aqui é uma representação da sua vida, eu quero profetizar que vai haver uma transformação dessa decisão na presença do vinho do Espírito Santo sobre a sua vida. Você vai começar a se alegrar. É aí que você começa a entender um pouco mais de Bíblia. É por isso que você consegue ler Tiago, ele diz assim: alegrai-vos nas vossas momentâneas tribulações. Você talvez diga, como é que alguém pode se alegrar em momentâneas tribulações, pastor? Somente quem tem vinho na sua vida. Porque vinho é alegria na tipologia bíblica. É a alegria do Senhor, é o gozo do Espírito Santo, aleluia. Só consegue se alegrar nas tribulações, nas suas lutas, nas suas adversidades, quem tem vinho, pastor, e como é que eu consigo vinho? Aleluia, precisa encher a talha de água. O que é água? É a palavra de Deus. Então encha-se da palavra. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Sim, Senhor. Águas que correm do trono. Vem sobre nós, Senhor. Águas que curam, que limpam. Fala, Senhor, sobre essa vida, Senhor. Fala sobre esse coração, Senhor. Por onde o rio Aleluia. passar, Por onde esse rio passar, tudo vai transformar. Eu creio, Senhor. Eu creio, vai acontecer milagre. Pois leva a vida do próprio Receba a vida. Deus. Receba. E este rio está neste lugar. Receba nessa noite vida. Receba nessa noite fortaleza. Quero beber. Receba nessa noite alegria do Espírito Santo. Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Oh, glória a Deus. Eu quero beber da tua fonte. Hoje é dia de milagre na sua casa. Fonte de água viva. Hoje é dia de milagre na sua vida. Tu és a fonte, Senhor. A decisão é sua, meu irmão. A decisão é sua, minha irmã. Porque a partir desse dia você vai começar a encher a sua talha. Se você vai obedecer ou não. Se você vai tomar uma decisão ou não. Se você nessa noite decide, então põe a mão sobre o seu coração, aonde quer que você esteja, e oramos ao Senhor nessa noite. Eterno Deus, Pai que está nos céus, olha para essa vida, Pai. Quem sabe até hoje a perspectiva era a pior possível. Quem sabe a sua alegria já estava encerrando, acabando. Quem sabe outro já tinha acabado a alegria, não havia mais alegria.
porque tudo que a sua talha, tudo que a sua vida estava sendo cheia é de notícias tristes, de perspectivas tristes, de economias quebradas, ou de pessoas morrendo, ou de vírus contaminando a sociedade. Mas hoje, Senhor, ó Jesus amado, Tu liberou uma palavra sobre essa vida, e a palavra foi: enchei de água as talhas. Eu trago a revelação, Senhor, nessa noite que tens nos dado. Enchei da palavra a sua vida, enchei da palavra a sua vida, e o milagre vai acontecer, a transformação vai acontecer. Não vai ter lugar para desesperança, não vai ter lugar para tristeza, não vai ter lugar para más notícias. Por quê? Porque o Espírito Santo vai estar sobre a sua vida. A alegria do Senhor vai estar sobre a sua vida. A paz do Senhor vai estar sobre a sua vida. E coisas novas fará o Senhor. Coisas novas fará o Senhor. Coisas novas fará o Senhor. Aleluia. Eu creio, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir das águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Eu creio na mudança. Eu creio na vitória do povo de Deus. Eu creio na vitória de todo aquele que crê e obedece, Senhor, a tua palavra. Oh, aleluia. Receba essa palavra nessa noite. Receba essa palavra nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Essa minha vontade não é de encerrar aqui, irmãos. Oh, tá gostoso esse lugar. Oh, seja gerado o seu milagre. Aleluia. Vai voltar alegria para a sua vida. Vai voltar alegria para a sua casa. E não é pouca alegria, é alegria em abundância, porque a obra que Deus faz, irmãos, não é uma obra pela metade, não é de meia talha, é de talha transbordante. Então receba essa palavra nessa noite. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe os teus filhos, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe a tua mesa, que Deus abençoe o teu trabalho. Aleluia. Porque você é filho. Você é filho da casa do Pai. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre sua casa, sobre os teus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.